Seja bem-vindo ao podcast Despertando o Poder do Corpo. Meu nome é Letícia Monclaro, eu sou fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício e nessa primeira temporada vamos juntos transformar a sua realidade, a nossa realidade, através de vivências, conhecimento, compartilhamento de ideias e técnicas. Nos últimos 2 episódios tratamos sobre 2 polos da Tríade Poderosa e agora nós vamos falar do terceiro. A Tríade Poderosa, para você que está caindo de paraquedas nesse episódio, envolve 3 grandes áreas da nossa vida e que, se bem trabalhadas e analisadas e com o seu desenvolvimento correto, podem te levar a alcançar todo o sucesso que você deseja. É claro que sua ordem deve ser respeitada, mas você não precisa respeitar essa ordem para ouvir os podcasts, não. Você pode começar por esse e depois voltar nos episódios anteriores sem problema. E só para recapitular, a Tríade Poderosa é composta pelo aspecto da saúde, da família e dos relacionamentos e o tema de hoje, sobre o trabalho e o dinheiro. Até os milionários sempre querem mais dinheiro e menos trabalho. Por que nós, meros mortais, não seríamos assim? E é por isso que esse tema ele é tão importante. Porque não basta apenas você ser milionário, você precisa saber administrar bem esse dinheiro e não ter gastado toda a sua vida, toda a sua saúde só focando no dinheiro. Senão os seus relacionamentos e a sua saúde estarão extremamente fragilizados. E eu sinto te informar, mas nenhum dinheiro no mundo é capaz de comprar amor verdadeiro e não amor por interesse e um organismo saudável. E eu já quero começar o episódio quebrando um paradigma. Sabe quando a gente se encontra na rua com algum amigo ou conhecido e a pessoa fala: "Nossa, você tá sumido". E você, para usar uma bela de uma desculpa e que é bem aceita por todos, fala: "É que eu tô trabalhando muito". Essa situação prova como que nós edificamos o excesso de trabalho e nós colocamos em segundo plano as relações pessoais. Por isso, lembre-se, nenhum homem é uma ilha e não vale a pena ter todos os recursos do mundo se você não tiver com quem aproveitá-los, nem como aproveitá-los. Assim, vamos encontrar o equilíbrio no mundo do trabalho? Você pode até não sonhar em ter milhões e mansões e carros, mas sonhar com uma estabilidade financeira. E sempre quando a gente vê esses gurus de finanças falando sobre estabilidade financeira, a gente vê falando sobre uma reserva de emergência, reservas financeiras para que você não precise se preocupar com qualquer emergência. E normalmente esse dado é passado de que você precisa, dentro dos seus gastos mensais, por exemplo, eu gasto aí para me manter por mês R$2.000, contando as minhas contas necessárias de luz, água, aluguel, ou financiamento, ou cartão de crédito, enfim. E esse X você deve multiplicar por 6 e ter na poupança. E é nesse momento que você me fala: "Caraca, Letícia, é muito dinheiro. Como é que eu vou conseguir isso tudo de dinheiro e ainda pagar as minhas contas para eu finalmente ter uma tranquilidade de que o mundo pode cair, que eu tenho ali pelo menos 6 meses para me reestruturar e voltar ativa e voltar a ganhar dinheiro sem estar com a faca das dívidas no pescoço?" Então, eu te respondo: o segredo não é sobre você ganhar mais, e sim gastar menos. Porque quando nós conseguimos organizar a planilha entre gastos e ganhos, a gente consegue também organizar o que vai ser prioridade dos nossos gastos. E temos aí prioridades fundamentais, como contas básicas. Afinal de contas, você precisa comer, precisa ter um teto e precisa administrar esse teto. Então, pagar contas como condomínio, aluguel ou financiamento. Além disso, você também tem outras dívidas já adquiridas. Então, você pode ter dívidas de cartão de crédito, você pode ter um financiamento pendente e que, se reorganizar nessa estrutura, vai ser fundamental para que sobre dinheiro, para que você possa investir em conhecimento e aí sim conseguir subir na sua carreira. Então, quando você pega e investe numa pós-graduação, num curso técnico, num curso até mesmo online, onde você pode ter outras oportunidades, você está investindo em ganhar mais dinheiro. Porque quando você investe em conhecimento, você está construindo dentro do seu ser mais possibilidades de arrecadação. É lógico que é importante você aí não cair em golpes na internet e sair comprando qualquer curso.
tenha critérios. Mas ainda assim, quando você pode investir em conhecimento, esse é um dos primeiros caminhos para que você alcance uma promoção, um emprego melhor ou até um salário melhor. Investir em conhecimento é você investir em possibilidades, em diferenciação e em um maior ganho. E um outro investimento imprescindível se você quer crescer profissionalmente e conseguir alcançar os seus objetivos financeiros é você investir na prática de exercícios físicos. E aqui eu não vou só falar pelo aspecto prático de você estar fazendo uma reserva de saúde, você estar colocando hábitos saudáveis no seu dia a dia, mas sim pelo próprio âmbito da produtividade. Muitos estudos científicos já trazem a seguinte frase: o exercício salva vidas, porém, o trabalho braçal aumenta os riscos de adoecimento e morte precoce. Isso se deve porque nem toda atividade física é benéfica para o nosso corpo. E vamos diferenciar aqui a atividade física do exercício físico. A atividade física é todo o movimento que nós fazemos e isso é extremamente importante, manter-se em movimento. Movimento é vida, como eu sempre trago aqui para vocês. Contudo, quando esses movimentos são gerados em uma baixa intensidade por longos períodos de tempo, a gente aí está aumentando a frequência cardíaca diária desse indivíduo, assim como a pressão arterial. E isso pode gerar maiores problemas no nosso sistema cardiovascular. Um outro aspecto importantíssimo, principalmente quando a gente está falando de trabalho braçal, são os movimentos repetitivos. Então, por exemplo, um carregador de supermercado, ele vai sempre fazer os mesmos movimentos de tirar algo do caminhão e colocar na plataforma, ou vice-versa, tirar da plataforma e colocar no caminhão. Então, esses movimentos repetitivos, sem que o corpo esteja preparado, quer dizer, sem que o corpo esteja fortalecido para tal atividade, pode gerar sim a famosa LER, lesão por esforço repetitivo. E esses momentos de grande esforço, repetidamente, sem períodos de descanso, é que sim, geram sensação de tensão, geram dores e não necessariamente uma grande lesão, mas várias pequenininhas que vão se acumulando e com os anos de trabalho sem o cuidado com o físico é que geram tantos afastamentos assim no INSS, é que gera tanta procura e sobrecarga do Sistema Único de Saúde dentro do setor da fisioterapia e também dos planos de saúde. Então, quando a gente fala de uma atividade física mais voltada para o lazer, a gente está falando de inúmeros benefícios. Então, por exemplo, você trabalha como carregador de supermercado ou algum outro trabalho braçal. E depois do trabalho, ao invés de ir para casa, porque você está fisicamente muito cansado, e isso é totalmente compreensível, você vai para o futebol, que é um lazer. Você vai jogar vôlei, você vai ir para musculação, enfim, você vai para o crossfit, você vai para o pilates, você vai para a sua atividade física prazerosa. E essa atividade física, quando ela tem um objetivo traçado para que você alcance uma melhor qualidade de vida ou até mesmo algum objetivo estético, ela se torna um exercício físico. Porque o exercício físico são movimentos intencionados perante um objetivo. E a prática do exercício físico tem sim muitos benefícios, além de todos aqueles clássicos que com certeza você já ouviu no jornal. Ela traz prazer, percepção de competência, socialização, autonomia e aumento da produtividade dentro do trabalho. E não é exatamente isso que a gente quer? Dentro do trabalho, não sentir tanto peso de estar ali trabalhando e conseguir executar com maior facilidade todas as tarefas que nos são propostas? Sendo trabalhador braçal ou não, ficando sentado no escritório o dia inteiro, você deseja conseguir ter uma execução tão boa dentro do seu trabalho que você consiga ter reconhecimento. Porém, isso sem ter que se esforçar mais. E uma dessas formas é trabalhando o físico. Outros benefícios que nós temos também é o ganho de concentração durante a prática de exercícios físicos, como o Pilates, onde você precisa ter uma alta concentração para perceber partes específicas do corpo que a gente não usa comumente. Então, por exemplo, quando nós propomos um exercício do Pilates, onde você precisa levantar o braço direito e esticar a perna esquerda, contraindo o abdômen e soltando o ar ao mesmo tempo. Você precisa recrutar aí várias áreas cerebrais e também de autopercepção para estar executando esse movimento.
Então, quando você sai ali do momento do Pilates, você já está com hiperfoco no seu corpo e nos seus pensamentos. Então, a partir disso, você consegue sim chegar no seu ambiente de trabalho, ter uma reunião, fazer uma planilha, enfim, ter atividades também mais cognitivas com menor esforço e maior resultado. No caso de trabalhadores braçais, a gente precisa relembrar aí das LER. Quando a gente, dentro do Pilates, faz um fortalecimento específico para essas regiões que podem ser mais acometidas de acordo com o trabalho, então, por exemplo, se eu estou atendendo um dentista, eu vou sim realizar um fortalecimento para ombro, cervical e lombar um pouco mais delicado do que se eu estiver falando aí com instrutor de CrossFit que venha para o Pilates ou para o atendimento fisioterapêutico querendo ganhar mais mobilidade, querendo ganhar maior relaxamento dos músculos. Então, trabalhar o corpo é ganhar dinheiro, porque você aumenta a sua produtividade, a sua capacidade cognitiva de concentração, sem aumentar o seu esforço na execução do trabalho. E ao mesmo tempo, é uma forma de você gastar menos dinheiro, já que os níveis de adoecimento diminuem consideravelmente. A prática de exercício promove sim o aumento da imunidade, o que aí a gente já elimina boa parte dos resfriados, sinusites e outras complicações respiratórias que vivem aparecendo e levando o nosso dinheiro sem que a gente nem perceba. Assim como os relaxantes musculares. Quem não fica comprando um Dorflex toda vez porque tá com uma lombalgia que nunca resolve? Quando você para de gastar com tantos medicamentos e você começa a ganhar uma maior produtividade, aí vem os bons louros, as recompensas dentro do seu ambiente de trabalho. É lógico que isso aqui não é uma receita, mas é um guia que pode te ajudar e muito no seu dia a dia. Mas o que um exercício físico precisa ter para ele ser eficaz para você que é trabalhador? Ele precisa fortalecer as regiões que têm alguma deficiência já estabelecida ou então que a sua condição laboral pode gerar essa disfunção. Esse exercício físico também é ideal que ele mobilize as suas regiões rígidas, porque nós sempre temos assim, se um lado nosso ele está mais tensionado, outra parte do corpo vai estar mais frouxa, exatamente para poder manter os níveis de pressão saudáveis dentro das estruturas do nosso corpo. Outra ótima característica de exercício é o trabalho de flexibilizar e alongar os músculos. Assim, você corre menos riscos de ter lesões por estresse ou então lesões por trauma, já que o músculo ele tem capacidade de se alongar bastante e de encolher de forma saudável. E não podemos nos esquecer do realinhamento postural. Muitas vezes, por ficar muitas horas sentados, vamos adquirindo uma postura mais encurvada. Ou então, por ficar muitas horas em pé, vamos adquirindo uma postura onde jogamos o nosso quadril e o nosso centro de gravidade anteriormente para que a gente ganhe conforto sobre a gravidade incidindo diretamente sobre o nosso corpo o dia inteiro. Sendo assim, ambas situações geram alterações posturais na coluna e é por isso que é fundamental uma prática de exercício físico que olhe para a sua coluna e olhe para um alinhamento postural e não somente força, força, força. O nosso corpo ele precisa ser poderoso e equilibrado e não somente um muro de força. Se você é trabalhador braçal, os exercícios físicos vão, além de aumentar a sua produtividade, eles vão diminuir o risco de lesão e de afastamento do trabalho e vão preparar o seu corpo para a atividade. Então você não vai ficar mais com dor no seu dia a dia, ou então vai chegar na sexta-feira moído e não conseguir aproveitar o final de semana. Você vai passar sim a conseguir aproveitar o final de semana com a sua família, com seus amigos e ter momentos prazerosos, já que você não vai precisar ficar gastando dinheiro para tomar remédio e nem ficar de cama porque você está exausto fisicamente e não consegue socializar, porque vamos combinar, ninguém cansado é sociável. Já para você que tem aí muitos momentos sedentários porque trabalha sentado o dia inteiro dentro de um escritório, dentro de uma loja, a gente pode pensar nos exercícios físicos como redução dos seus momentos de sedentarismo e também o preparo para a manutenção dessa postura sentado sem que te gere outras complicações posturais. E aí caímos no mesmo ciclo de você não chegar na sexta-feira exausto, desesperado pela folga para ficar em cima da cama sem aproveitar a vida. Vocês já pararam para pensar? Isso daí é uma visão de mundo muito da Letícia.
de que enquanto a gente fica deitado na cama, vendo filmes, séries, a gente está vendo somente a vida dos outros e deixando de viver a nossa. Porque não gera nenhuma experiência e momento especial esse simples ato de estar deitado vendo série. Para isso ser especial, você precisa de ter relacionamentos e você precisa estar se sentindo bem consigo mesmo. Então, quando a gente une aí uma boa saúde, uma boa condição física e emocional, quando a gente tem aí bons relacionamentos, pode até ser que um dia ali ou outro na cama, vendo série, vendo filme, seja interessante. Mas que uma vida inteira preso a uma cama, porque você está cansado fisicamente, porque o seu trabalho está te estressando, porque você não está conseguindo equalizar tanto a sua saúde, quanto os seus relacionamentos, quanto o seu trabalho, é muito dolorido. Parar para pensar qual que é o legado que você está construindo para lá com os seus 70 anos, você olhar para trás e falar, eu podia ter feito mais? Eu podia ter vivido mais? O que você fez, mãe, vó? Já parou para pensar quando os seus descendentes forem te perguntar como era a sua juventude? Você só falar, eu ficava vendo série o final de semana inteiro, bebia e comia besteira. Esse não é um legado interessante. Como era interessante a gente ouvir as histórias dos nossos avós que iam fazer trilhas, que iam explorar montanhas, que iam viajar, que faziam viagens de carro para praia, que tinham uma vida pré-tecnologia e por isso tinham N histórias. Então, por isso que eu acho que é fundamental, até mesmo no nosso momento de lazer, a gente diminuir os momentos de sedentarismo e irmos para a vida. Diminuir o tempo de tela dos adultos também e irmos viver mais. Sendo assim, o seu desafio para essa semana agora começa a ficar mais prático. Você agora vai buscar uma prática física que você goste, um exercício físico que te agrade. Pode ser um futebol, pode ser um vôlei, pode ser o pilates, pode ser a musculação, desde que você entenda e respeite os pilares que eu falei anteriormente do que um bom exercício físico deve te trazer. Além disso, programe momentos de descanso, inclusive na sua rotina, e realmente saia da frente do computador ou saia do seu setor e aí possa repousar. E o último tópico é prestar atenção na ergonomia. Como que a cadeira que você está usando para o seu trabalho, ela tem um apoio legal para a lombar, os seus pés ficam no chão, a mesa e o seu computador está na altura dos olhos? Se você é um trabalhador mais braçal, o seu trabalho está fornecendo a cinta, a luva, enfim, todos os EPIs necessários para você realizar esse trabalho? Existem bancos para momentos de descanso? Já que estamos um mês juntos, eu gostaria que vocês deixassem um feedback para mim lá no meu Instagram, @doutora_Letícia_Monclaro, ou então aqui nos comentários do vídeo do YouTube, de como é que foi esse processo de um mês de análise. Você conseguiu colocar os desafios à prova ou só ficou na teoria? Se só ficou na teoria, fique tranquilo, ainda dá tempo de você começar a colocá-los à prova. E se você precisa de ajuda para fazer isso, conte comigo, entre em contato e vamos juntos transformar a nossa realidade. Temos então um episódio? Lembrando que os nossos encontros aqui são sempre às segundas-feiras às 7 horas. E o tema da próxima semana é surpresa. Assim, finalizamos mais um episódio do podcast.